e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Maria Madalena. Era uma prostituta? Você entendeu errado. Então fica comigo nesse vídeo e vamos estudar sobre a história de Maria Madalena. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Maria Madalena. Era uma prostituta? Você entendeu errado. Coloca aqui nos comentários. Você já ouviu alguém dizendo que Maria Madalena era uma prostituta, era uma meretriz, era uma mulher da vida? Coloque então aqui nos comentários se você já ouviu essa história, se você já ouviu esse ensinamento. Coloque aqui nos comentários, eu quero te conhecer um pouco melhor. Então deixa aqui nos comentários se você já ouviu essa história. E nós vamos falar aqui sobre Maria Madalena. Maria Madalena, a primeira vez que ela vai aparecer na Bíblia é no Evangelho de Yeshua HaMashiach, escrito por Lucas, no capítulo 8 e no versículo 2, quando vai falar que Jesus havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena. Maria Madalena é aquela mulher que acompanhava Jesus, que abençoava o ministério de Jesus com os seus bens materiais. Maria Madalena foi aquela mulher que na morte de Jesus, ela estava presente. Maria Madalena foi aquela mulher que na crucificação de Jesus estava presente. Maria Madalena foi aquela mulher que durante o sepultamento de Jesus estava presente. Maria Madalena foi aquela mulher que durante a ressurreição de Jesus estava presente. Maria Madalena foi aquela que foi ao sepulcro para ficar ali, para chorar, e quando chega ao sepulcro, vê que a pedra do sepulcro já estava removida, e ela olha para dentro do sepulcro e não vê Jesus dentro do sepulcro, mas ela vê dentro do sepulcro 2 anjos, e ela começa a chorar e a dizer: onde está o mestre? Aqueles anjos, eles perguntam: mulher, por que choras? E ela vai dizer: onde está o mestre? Só que quando ela se vira para trás, o próprio Yeshua, ele também fala para aquela mulher: mulher, por que choras? E aquela mulher, Maria Madalena, ela vai dizer: porque levaram o mestre, e eu não sei onde o puseram. E considerando que ele era o jardineiro, que ele era a pessoa responsável por guardar, por cuidar daquele lugar, ela vai dizer: diga-me onde o puderam que eu vou levar. E Jesus, naquele momento, ele vai falar a seguinte palavra: Maria. Ele simplesmente fala o nome dela e ela reconhece que aquele homem era Yeshua HaMashiach. E ela então responde a palavra de Jesus dizendo Rabone, que é uma palavra em aramaico. Em muitas versões você vai encontrar dizendo hebraico. Na versão King James você vai encontrar dizendo aramaico, né? Mas na verdade a palavra Rabone, ela é uma palavra de origem aramaica. E a palavra Rabone significa meu mestre. Ela podia dizer apenas rabino, mestre, professor, mas ela disse Rabone, meu mestre. Maria Madalena, ela é considerada durante anos
como a mulher prostituta, como a mulher pecadora, que reconheceu que Yeshua era o Mashiach, e então ela se arrependeu dos seus pecados e passou a seguir a Jesus. Mas será que essa história está correta? Eu quero te dizer que essa história ela surgiu no final do 6º século, depois da era cristã. Exatamente. Essa história ela surgiu no ano de 591. No ano de 591 é que foi decidido que Maria Madalena seria considerada uma prostituta. Mas, antes de entrar nesse tema, eu quero te falar um pouco sobre o nome de Maria Madalena. Quando nós olhamos para aquilo que está escrito dentro das cópias gregas, está escrito assim: Maria Recalumne Magdalene, que significa Maria chamada de Magdalena. Na verdade, Madalena não era o sobrenome dessa mulher. Na verdade, essa mulher ela não tinha um sobrenome. Era simplesmente chamada de Maria. Mas por que então passaram a chamar essa mulher de Magdalena e hoje ela virou a tão famosa Maria Madalena? É porque Madalena ela era natural de uma cidade, porque Maria ela era natural de uma cidade chamada Magdala. E por ela ser natural da cidade de Magdala, ela passou a ser chamada de Maria de Magdala, que no grego é Maria Re Magdalene. E ela passou então a ser reconhecida como Maria Madalena, mas esse não era o seu nome propriamente dito. Mas no ano de 591, existiu um homem, um papa, chamado de Gregório I, Gregório Magno, e esse papa, ele disse as seguintes palavras: aquela a quem Lucas chama de mulher pecadora e a quem João chama de Maria, acreditamos ser a Maria de quem 7 demônios foram expulsos. E o que esses 7 demônios significam, se não todos os vícios? É claro que a mulher antes usava unguento para perfumar sua carne em atos proibidos. O que ela, portanto, exibia de forma mais escandalosa, ela agora oferecia a Deus de uma maneira mais louvável. O que o Papa Gregório Magno fez foi uma grande confusão. O Papa Gregório Magno, ele interpretou nas Escrituras que essa Maria do capítulo 8 de Lucas, que era a Maria Magdalena, era a mesma mulher pecadora do capítulo 7 de Lucas, e também era a mesma Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Ele entendeu, ele interpretou que essas 3 mulheres eram a mesma mulher, o que já foi por vários teólogos, na verdade, por todos os teólogos, essa informação ela já foi rejeitada. São 3 mulheres separadas, são 3 mulheres diferentes. E ainda que Maria Madalena, como assim é chamada, fosse uma mulher pecadora, a Bíblia ela não informa qual era o pecado dessa mulher. Se a Bíblia não informa o pecado dessa mulher, nós sabemos que o pecado é aquilo que desvia do alvo, é a transgressão da Torá. O pecado dentro do judaísmo podia ser uma transgressão ao Shabat, ao sábado,
Podia ser um ritual de purificação não cumprido. A mulher podia não ter se purificado em um mikveh, em águas de purificação. A mulher podia ter descumprido algumas mitzvot, ou algumas leis, alguns mandamentos. Então poderia ser qualquer pecado, mas segundo Gregório Magno, o pecado foi o pecado de prostituição. Algo que nos leva a refletir. Maria Madalena, no capítulo 8, o texto nos diz que ela era uma mulher rica. Assim nos diz o texto sagrado. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 2 e 3, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Maria, ela tinha bens. E como Maria, ela possuía bens, isso nos mostra que ela não necessitava, que ela não precisava se prostituir, provando com isso que ela não era uma mulher prostituta, uma meretriz. Então, por que esse fato veio à existência? Justamente porque no ano 591, o Papa Gregório Magno, ele afirmou, e essa afirmação, ela foi recebida pela Igreja Católica, ela foi repassada para a Igreja Evangélica, e desde então, essa mulher é reconhecida como Maria Madalena, a prostituta. Mas, de fato, essa mulher não foi uma prostituta. Foi, sim, uma pecadora liberta por Yeshua HaMashiach e que encontrou em Yeshua aquele que propiciava os seus pecados. Então, essa é a verdadeira história de Maria Madalena. Ela não era uma prostituta. Ela não era uma meretriz. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais, com seus amigos no Facebook, e que o Eterno ele possa abençoar a sua vida. Shalom, shalom, ulehitraut.